E aí, para a gente dar início, né, que a gente faça essa menção. É importante nos relacionarmos com intimidade, mas sem perder a referência de autoridade. Convido vocês aí a cantar uma música comigo, acredito que alguns já conheçam. Mas antes de cantar, eu tenho certeza de que nenhum de vocês estão assistindo porque eu canto bem, eu ou Jéssica, ou a gente toca bem. Tá? Pelo contrário, a gente sabe qual é o nosso lugar e a gente tem noção que esse não é o melhor lugar que a gente ocupa. Tá ok? Mas convidei inclusive minha irmãzinha Andriele para estar somando conosco aí através da sua voz maravilhosa que sobrepõe a minha e a da Jéssica inclusive, tá? Mas que a gente possa refletir na letra dessa música. Possa reconhecer, né, e oferecer o lugar de honra a Deus, né, acima de todas as coisas, e como toda e qualquer autoridade, né, que se coloca diante de nós, né, a gente tira aí, vamos pegar aí uma referência muito próxima, né, independente da figura, né, do nosso presidente, mas da figura do presidente. Se a gente tivesse que receber alguém dessa autoridade na nossa casa, né, a gente gostaria de oferecer o melhor, de ceder o melhor lugar, né, de oferecer as melhores condições para que essa visita, né, se sinta à vontade, se sinta muito querida e respeitada dentro da nossa casa. Beleza, pessoal? Então, fica aí essa letra de música, que a gente possa refletir nela. E antes da gente entrar no tema de hoje, a gente preparou uma breve dinâmica para ser feita com quem estivesse aqui presente. Tá? Como hoje a gente não tem tanta gente presente devido às atividades ainda escolares, eu coloquei o nome de algumas que eu imaginei que estaria, tipo Letícia, Mariana, mas quem? Suelen. Suelen já foi? Suelen fugiu, né? Mas não tem problema não, a gente vai fazer com quem está aqui, tá bom? Vem, Bianca. Bianca tá aí? Vem, Bianca. Pode vir, Bianca, não esquenta não que quase ninguém vai assistir o YouTube. Outra coisa, gente, a gente grava, deixa lá gravado no YouTube, mas vocês podem ficar despreocupados que eu não pretendo me tornar famoso, nem eu nem Jéssica, principalmente pela nossa habilidade, né? Nossa técnica vocal e habilidade com instrumentos, tá bom? Então não se preocupa de curtir, de não curtir, de comentar a favor ou contra, tá? O nosso objetivo é oferecer algo para quem tiver interesse e assim que seja construtivo para quem participa, beleza? Nossa dinâmica é bem rápida. A Bianca, não sei se vocês estão conseguindo ver a Bianca já daí, não precisa não? Alguém que está em casa quer ver como é que vai funcionar a dinâmica? Faz um joinha aí. Então todo mundo que está em casa, não vou nem esperar responder. Todo mundo que está em casa espera assistir a dinâmica. Matheus, tem trilha sonora pro filme? Tem. Pode soltar o play. Pode soltar o play? Pode soltar o play. Quer dizer que nós vamos pagar rico. Gente, podem ficar em pé. Eu vou convidar a Jéssica para participar. Vou convidar a Jéssica para participar dessa dinâmica. Acho justo. Também acho justo. O Matheus também tinha que dar. Tô na parte O técnica. Matheus já está ciente. Vamos lá, vou pedir para vocês ficarem de pé. Ficarem de pé.
Tá? Nós temos ali temos 4 cadeiras. Tá? Quem não sabe brincar, não desce pro trem, gente. Coisa rápida. 4 cadeiras, gente, presta atenção, vou falar uma vez só e vocês não podem se comunicar, tá? Máscara, dona Jéssica. Seguinte, cada uma tem o seu lugar, ok? E cada uma possui uma posição nesse lugar. Existe uma ordem, uma sequência certa. E vocês precisam se enquadrar nessa sequência que é super lógica, ok? Logo a Jéssica está assumindo o lugar da Sueli. E quem não for a Letícia e nem a Mariana, é o lugar da Bianca, ok? Vou dar 30 segundos para vocês, tá bom? 1, 2, 3 e... Valendo! 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 Não pode falar, hein, gente? Tem que Agora... botar a cadeira? Não, vocês têm que saber qual é o lugar de vocês. 30 segundos. 30 segundos. Tem certeza? Tem certeza que esse é o lugar de vocês? Gente, pode dar um pause aí, Matheus, no... Gente, é muito chato quando a gente tenta fazer uma dinâmica e ela não funciona. Isso é triste. Isso é triste. Vamos lá, de novo, todo mundo em pé. Vamos lá, andando agora, por fora. Ah, dança da Por cadeira. fora, vamos lá. É porque não é muito bem a dança da cadeira, mas dá o play aí, Matheus. Vocês precisam descobrir qual é o lugar de vocês, tá? Descobrir. Se é descoberto, tem que procurar. Se tem que procurar, tem alguma coisa pra achar. Valendo. Vamos, gente. Tá acabando o tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pior do que não funcionar na primeira vez é você fracassar as 2 vezes no mesmo momento, no mesmo dia. Vamos lá, gente. Todo mundo pegou o papelzinho que estava na cadeira. Eu peguei. Mas eu tô substituindo a Sueli. Tá certo. Eu não encontrei nada. Beleza, então cada um achou o seu lugar, certo? Sim. Beleza? Só falta o seguinte, vocês têm mais 30 segundos para entrarem numa ordem. Vocês precisam estar numa ordem, ok? Numa sequência lógica. Gente, eu tô sendo muito esperançoso ou elas não estão entendendo? Vamos lá, de pé rapidinho, para vocês prestem atenção na sequência. Existe a sequência, tá? Quem tiver dúvida, vem aqui que eu dou uma dica. Valendo! Quem quiser dica, vem aqui que eu respondo. Valendo! Vamos, gente, entrar em ordem, sequência. Quem tiver dúvida, vem aqui que eu respondo. Eu sou a Sueli. Quem tiver dúvida, vem aqui que eu respondo. Qual é a dica? Dá pausa aí, Matheus. Gente, eu tô quase cancelando esse momento de hoje, porque eu estou me sentindo frustrado. Estou me sentindo meio frustrado. Mas vamos lá. Por que ninguém quis uma dica? Eu falei, gente, se vocês quiserem uma dica, vem aqui que eu respondo. Vamos lá, última vez, terceira e última vez, gente. Vem aqui. Quem quiser, vem aqui que eu dou uma dica. Valendo. Vai lá, Bianca. Ah, tá vendo? Tô vendo daqui. Ah, acho que eu já sei então. Gente, quem quiser dica específica, vem aqui que eu respondo. Mais alguém? Não? Eu não vou pedir dica nenhuma, porque eu não vou entender mesmo. Tá bom, gente. Pode parar, Matheus. Gente, podem voltar para os seus lugares. Descobriram? Você é a primeira, a segunda, a terceira. Qual foi a dica que você recebeu? Não é a primeira. Qual é a dica? Qual é a dica? Não sou a primeira. Não é a primeira. E eu não peguei dica nenhuma. E aí ficou com a primeira. Pegou a primeira. Tá errado. Não é a primeira. Podem voltar para os seus lugares, gente. Não é a minha primeira. Podem voltar para os seus lugares, por favor. Obrigada, André. Obrigada por passar o mico. Obrigada. De nada, gente. Essa era a dinâmica de hoje. Igual a dinâmica que eu presenciei de sexta para sábado, que a gente ficou 3 horas rindo porque não existia lógica, a de hoje o resultado foi o esperado, tá? Era essa confusão mesmo.
Então a dinâmica funcionou, tá, gente? Por mais que elas não tentassem se esforçar um pouquinho, a dinâmica funcionou. E aí, qual é a ideia? Todos nós aprendemos desde criança a receber prioridade. Nós geralmente queremos ser o primeiro, né? Quando somos criança, os nossos pais geralmente falam assim: primeiro tem que dar comida para a criança, né? Primeiro tem que ter atenção para a criança, primeiro tem que se preocupar com a criança. Então nós nos acostumamos a ser tratados com prioridade, certo? Sendo que depois que a gente cresce, a gente descobre, né, ou deveria descobrir, que a prioridade não é nossa. Não é nossa, não devemos ter essa prioridade. Só que aí surge o sentimento de competitividade. Desenvolvemos nas crianças, tem aqui várias professoras, e estimulamos o sentimento de competitividade. E para a competição, o mais importante é quem ganha em primeiro lugar. E a gente cresce com essa referência de ser o primeiro em tudo. O Isaac está disputando comigo para ver quem termina primeiro de comer a comida. Óbvio que ele não ganha porque ele nunca quer comer. Tá? O André come tudo. E eu geralmente, Jéssica briga comigo porque eu sou sempre o primeiro a terminar. E baseado até nessa referência, anteontem eu assisti um seriado que é o Chicago Fire, né, que é de bombeiros. E aí eu assisti uma cena interessante que retrata um pouco a nossa realidade, que é o seguinte: um tenente deu uma ordem para a sua equipe, e aí na realização dessas ordens, um cabo percebeu alguém em apuros, e vendo que aquela pessoa estava em apuros, ele largou tudo e saiu correndo e se jogou no meio do incêndio para salvar aquela pessoa. Óbvio que ele ganhou o mérito de herói porque salvou aquela pessoa. E aí, como premiação, o que o tenente fez com ele? Deu uma punição, uma advertência e colocou ele em casa. E aí ninguém entendeu por que ele deu essa punição. E aí no final do episódio ele explicou. Por mais que ele tivesse se colocado como um herói e salvado aquela pessoa naquele momento, o tenente falou assim para ele: você só cometeu uma falha e a maior de todas elas. Você tirou de mim a responsabilidade pela sua vida. Se você tivesse morrido, eu teria responsabilidade sobre você. E você agiu sem o meu consentimento, sem a minha permissão. E é exatamente sobre isso que a gente queria falar. Entender até que ponto, qual é o nosso lugar. O tempo, né? Qual é o nosso lugar? Às vezes a gente se preocupa em fazer muita coisa, a gente sabe que temos responsabilidades, só que às vezes, se a gente não entender qual é o nosso lugar, a gente corre o risco de fazer qualquer coisa e alcançar qualquer resultado e achar que esse resultado é o suficiente ou é satisfatório. E aí a pergunta é: qual é o seu lugar? Qual é o nosso lugar? E falando de autoridade, quando a gente não reconhece uma autoridade acima de nós, é muito comum que a gente seja pego por ansiedade, por medo, né? Ansiedade de conquistar aquilo que a gente entende como necessidade e medo de perder qualquer coisa, igual esse cabo, ele teve medo de perder uma vida, né? O que seria uma vítima do incêndio. E aí, com esse medo, ele se lançou a uma ação sem pensar na autoridade que estava acima dele. Quando a gente não se submete a uma autoridade, quer dizer, quando nós nos submetemos a uma autoridade, não é sinal de covardia. Existem pessoas, né, que usam a proatividade, né, no sentido, às vezes, de não se submeter a alguém. Mas se submeter a uma autoridade não é sinônimo de covardia. Você não estará se acovardando, mas sim você estará atribuindo a essa autoridade o respeito, né, e o papel que ela exerce na sua vida. Ou seja, a gente se coloca em segundo lugar. Geralmente, quando a gente cresce, a gente ainda tem o pai e a mãe, a gente entende que mesmo casados, os pais exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Quando nós temos aí um vínculo religioso, a gente entende que aquele responsável estabelece uma autoridade sobre a nossa vida, né? E por que é importante reconhecer essa autoridade acima de nós?
Dona Jéssica. Ah, dona não, que é muito velha. Formal, né? Então, e aí, quer que eu apareça? E aí, lá no livro da vida, né, a gente tem algo de muito, na qual é muito valioso pra gente, né, esse livro. E aí fala lá, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando aqui ele fala sobre buscar, nós entendemos como submeter-se à autoridade de Deus, né? Então, quanto mais a gente busca, mais a gente se submete, tá certo? Submete a essa vontade, né? E lá em Provérbios, eu falei que não ia falar, né, mas acabei falando, Provérbios 3:6 diz que em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Eu penso muito que em tudo que eu for fazer, em tudo aquilo que eu for planejar, é de muita importância para mim saber a opinião de Deus, para que eu possa ter esse sucesso, para que eu possa prosseguir nos meus planos, nos meus desejos, para saber se aquilo que eu estou planejando é realmente da vontade de Deus. E a gente queria deixar isso para vocês, que tudo que a gente for pensar em fazer, tudo aquilo que a gente planejar, a gente realmente venha buscar essa opinião do Senhor, para que a gente realmente possa ter esse sucesso, porque a gente entende que sem Ele nós não temos o devido sucesso. Para mim é superficial esse sucesso, mas quando nós temos a vontade de Deus em primeiro lugar, quando a gente busca essa vontade, a gente terá sucesso em todas as coisas, em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que a gente tocar, onde a gente estiver, a gente terá esse sucesso, porque em primeiro lugar está o Senhor nas nossas vidas. E é isso. E algo interessante que aconteceu na dinâmica às vezes, Deus ele se apresenta como uma autoridade, como uma referência, né? E Jesus deixou muito essa referência para a gente, e nos dar dicas, e nos dar direcionamento. E às vezes é uma dica que vai resolver uma questão que vocês passariam talvez semanas para identificar qual era a lógica da dinâmica, né? E às vezes a gente tem esse mesmo comportamento com Deus. Às vezes a gente quer acertar do nosso jeito, vou sentar e pronto, está no lugar errado, vai passar, às vezes vai se permitir ficar no lugar errado durante anos, para depois, poxa, será que era isso que Deus queria? E às vezes a gente tem a liberdade de perguntar, Deus, é exatamente isso que você quer? Essa oportunidade, esse plano, esse desejo, caminho? Né? E às vezes é algo simples, né? Que a gente no dia a dia, com a preocupação de realizar algo, a gente esquece que tem acesso a perguntar a Deus. E quando a Jéssica falou, né, acerca desse provérbio, confie no Senhor, submeta-se a Deus em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho do sucesso, que eu acho que todos buscam o sucesso, significa conhecer e submeter-se a Deus, se não reconhecer que Ele, além de Criador, né, desde o início, Ele também é o protetor, o provedor e o salvador. Então Ele nos compreende do início até a eternidade. Então quem melhor do que Ele para a gente buscar essa referência, tá? Para a gente encerrar, então, gostaria de encerrar essa parte, tá, gente? Quem quiser depois bater um papo ou fazer algum comentário, eu peço que permaneça. A gente vai encerrar a gravação, mas podem permanecer. E algumas pessoas nos outros que ela vai falar sobre isso, como nós devemos reagir a essas questões que não estão ao nosso alcance. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, se o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É isso, pessoal. Que a gente deposite a nossa confiança no Senhor, que a gente busque nele, né, sobre as questões que nos cercam, nossa família, reconhecendo que quando estamos debaixo da autoridade de Deus, tudo aquilo que possa vir a nos acontecer, podemos descansar, podemos continuar alegres, porque diante das dificuldades, Deus manifesta o seu poder também durante as dificuldades. Ele não nos isenta de vivê-las, mas Ele é a única garantia, acima de qualquer pessoa, que estará suprindo as nossas necessidades. Ok? Obrigado aí pela participação da galera, que Deus nos abençoe. Deixa eu só fazer um print com vocês que estão aí assistindo de casa, tá? Porque toda vez eu esqueço.